Eu sou Antônio Arruda e nós fazemos parte do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz, na cidade de Belo Horizonte. E estamos avançando com o nosso estudo do livro O Principiante Espírita. No nosso último vídeo, nós falamos sobre os espíritos, a sua natureza, a interação deles, espíritos desencarnados, conosco, conceituações acerca de alma e espírito. E hoje nós vamos avançar nessa temática. No item 18 do livro O Principiante Espírita, nós vemos aqui alguns conceitos que nos fazem entender exatamente a forma, o meio e os mecanismos de interação entre os espíritos desencarnados, ou seja, aquelas pessoas que, entre aspas, e bem entre aspas mesmo, morreram, porque a morte não existe, e nós que estamos, entre aspas de novo, vivos, porque vivos todos nós estaremos. Os espíritos, eles se acham em toda parte quando desencarnamos, ou seja, após o decesso do corpo físico, a nossa individualidade permanece inalterada e, ao contrário do que muitos creem, nós não somos direcionados para um lugar apartado do universo, onde é a morada dos espíritos. As pessoas têm o hábito de se referir, aos espíritos desencarnados, as almas do outro mundo. Não tem outro mundo, o mundo é um só. O universo é um só. E eles não estão apartados, separados, em nenhum lugar especialmente preparado para os espíritos. Eles estão em toda parte. Os espíritos se acham em toda parte ao nosso lado, acotovelando-nos e nos observando incessantemente. Por sua constante presença em nosso meio, são agentes de vários fenômenos, representam um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. Constitui-se, assim, podemos dizer, uma das forças da natureza. Admitida a sobrevivência da alma ou espírito, é racional admitir que continuem as suas afeições. Sem isso, as almas dos nossos parentes e amigos estariam totalmente perdidas para nós depois da morte, o que não acontece. E como os espíritos podem ir a toda parte, é também racional admitir que os que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois de mortos, entre aspas, de novo os mortos. Venham até junto de nós e se sirvam dos meios encontrados à sua disposição. Isto é confirmado pela experiência. Realmente prova a experiência que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra. Alegram-se em se aproximarem dos que amaram, sobretudo quando atraídos pelos sentimentos afetuosos, ao passo que revela indiferença pelos que se lhe mostram indiferentes. Então é fácil a gente entender. A única alteração que há entre o espírito encarnado quando desencarna, quando o corpo que é o envoltório material, o corpo que é o acessório, porque eu sou essência espiritual. Inclusive, é até inadequado eu me referir ao meu espírito como algo que me pertence. Ao meu espírito. Não, não tenho meu espírito. Eu, espírito. Meu corpo. O corpo é o acessório. O corpo é a vestimenta material temporária. Vai nos servir durante o tempo que for necessário para o nosso processo de experimentações na matéria, uma vez que ele não mais reúna
as condições mínimas necessárias para animar a mim, espírito, esse corpo se vai. Mas eu continuo sendo eu, com todas as minhas características. Quando o corpo vai para a sepultura, eu continuo sendo eu, amando aqueles que eu amo, não amando tanto assim aqueles com os quais eu sinto dificuldade de me afinar, de me entender. Eu vou continuar sentindo desejos, saudades. Durante os primeiros momentos do desencarne, a espiritualidade amiga nos informa que quanto mais apegados à matéria, a vícios, apegos mesmo de toda ordem, a gente tiver, mais dificuldade a gente tem nessa fase de transição, quando volta para o plano espiritual. Mas vai chegar o momento em que a gente vai deixar de lado toda a questão material e vamos estar realmente mais equilibrados na pátria espiritual, na erraticidade, que é o ponto onde fica, que é o local onde nós ficamos na espiritualidade aguardando uma própria reencarnação. Mas nós interagimos o tempo todo com aqueles que ficam na matéria, através do pensamento. Então é fácil a gente perceber isso, por exemplo, quando o corpo está adormecido e a gente tem encontros com os nossos entes queridos desencarnados. No outro dia fica aquela lembrança que foi um sonho, mas foi tão real que não parecia um sonho. Não é que foi tão real. Foi real, porque enquanto o corpo estava ali adormecido, pelo processo de desdobramento, os laços que prendem ao corpo são afrouxados e na espiritualidade eu me encontro com aqueles espíritos que já não têm o corpo de carne, numa igual condição, espírito para espírito. Portanto, continuamos nós mesmos, com toda a nossa individualidade. Céu, inferno, purgatório, são formas de expressão, são figuras de linguagem para expressar estados de espírito, e não um local definido físico, onde é o céu, o inferno, o purgatório. O céu, o inferno, o purgatório estão dentro de nós, são estados de espírito. O fim do espiritismo, a finalidade, o objetivo do espiritismo é demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, as suas faculdades, a sua situação feliz ou infeliz, o seu porvir, ou seja, o seu futuro. Numa palavra, a sua finalidade, a finalidade do Espiritismo, é o conhecimento do mundo espiritual. E conhecendo, entendendo, a gente vai encontrar a liberdade. Não é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé raciocinada é a fé libertadora de consciência, que nos tira do aprisionamento do dogma, do misticismo, do fanatismo e das fantasias que ainda cercam a mente dos encarnados. E de desencarnados também. Então, quanto mais conhecemos acerca dessas verdades que libertam, através da doutrina da fé raciocinada, que é o Espiritismo, quanto mais nos aproximarmos, quanto mais buscarmos o conhecimento da verdade que liberta, da fé raciocinada que enfrenta a razão em todos os tempos da humanidade, quanto mais envolvidos dentro desse conceito de raciocínio lógico acerca das nossas crenças, mais nós nos livraremos dos dogmas, do misticismo e das fantasias que ainda estão tão presentes na mente humana. Uma ideia muito generalizada entre os que desconhecem o espiritismo é supor que, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, os espíritos tudo devem saber e estar de posse da sabedoria suprema. É um erro grave. Não passando de alma dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição ao deixar o envoltório terreno, ou seja, ninguém vira santo quando desencarna, quando morre, não. Seu progresso só se faz paulatinamente, ou seja, gradativamente,
à medida que se despojam de suas imperfeições e conquistam os conhecimentos que lhe faltam. Então, as pessoas têm essa ilusão, porque a pessoa desencarnou, retornou ao plano espiritual, não tem o corpo, pronto, já sabe de tudo, já entende de tudo, são capazes de ver presente, passado, futuro, e se tornam sábios, santos de um dia para a noite. Isso é um grande erro, não se pode admitir que isso seja verdade. Admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso repentinamente se tornasse sábio e virtuoso seria tão ilógico quanto seria contrário à justiça de Deus admitir que continuasse eternamente na inferioridade. Ou seja, nós não permaneceremos eternamente na inferioridade. O nosso processo de crescimento, nosso processo de evolução, ele é gradativo. E nós não retrogradamos, não voltamos para trás, como podemos dizer. Nós só avançamos. Podemos até estacionar por conta da nossa negligência, da nossa imprudência acerca da importância de tratar as coisas do espírito. Podemos até dar uma estacionada. Mas regredir, retrogradar, isso não acontece. Nós estamos evoluindo sempre. Ficamos por aqui. Mas no próximo capítulo avançaremos nessa temática tão importante, imprescindível que a gente entenda acerca desses princípios, desses conceitos, para que a gente saia desvendando os véus das ilusões. Obrigado pela sua atenção. Não esquece, curtir, recomendar aos amigos, inscrever-se na nossa página. Tudo isso fortalece esse nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita. Obrigado pela sua atenção. Até lá.